O ator Henry Castelli foi notícia nesta semana depois de passar mal durante a primeira prova do líder desta temporada do Big Brother Brasil. Por orientação médica, Henry não volta para a casa mais vigiada do país. Ele recebeu a minha colega Renata Ceribelli para uma conversa sobre o que aconteceu dentro do programa e sobre os planos daqui para frente. Eu sou a Renata Capucci e isso é fantástico. Você tá bem, né? Eu tô ótimo. Graças a Deus. Assustado? Fiquei um pouco, né? Porque depois revendo as imagens é um pouco assustador, né? Você mesmo olhando você mesmo ali, você se assusta um pouco. Mas eu tive consciente praticamente todo o tempo. Então até onde cair, só que você não tem controle. Você começa a ter uns espasmos involuntários que eu não sabia o que significava aquilo. E para mim era uma mistura de vertigem ou com um pouco de labirintite, sabe? Eu fixava muito na luz, naquelas bolinhas coloridas, e a gente tinha que ficar com... É um jogo de atenção, era um jogo com um sinal sonoro, visual, né? E de agilidade e de resistência. E um pouquinho de sorte que eu tive também, de ter tido esse ataque compulsivo ali, né? Naquele lugar, porque eu tinha todo o aparato ali. E aí, durante a prova, eu senti alguns sinais, mas eu não sabia identificar o que era aquilo. Que sinais? O primeiro sinal foi, acho que a partir com 8 horas de prova, mais ou menos eu tive eu bambiei bem forte, como se estivesse batendo um vento mesmo, fosse uma folha de papel. E eu tinha certeza que eu ia cair, e eu tinha 2 pessoas ao meu lado, e eu não conseguia verbalizar para elas que eu estava passando mal. Você sentiu que você... Não, mas eu fui muito forte mesmo. É coisa de quase eu saindo de quadra, que assim, indo para o outro lado, indo para frente, voltando, até eu fechar o olho e olhar para o alto e tirar o olhar daquelas bolas, né? Ficar olhando para cima, para a luz. Você sabia que alguma coisa errada estava acontecendo? Claro, foi muito forte, nunca tive aquilo. Nunca senti isso na vida. Você falou, vou desmaiar. Vou desmaiar, vou cair. Estava sentindo já... Eu falei, para não cair em cima da menina e para eu não me machucar, eu tinha que cair numa direção aqui onde você está, assim, como se fosse aqui na minha frente. Se eu caísse ali e me machucar, e aqui eu caí em cima da pessoa. Você sabia que você ia cair? Eu sabia que eu ia cair, é certeza. Mas isso 5 horas antes? 5 horas antes, já fui tendo sinais. Mas você não caiu? Não caí, voltei, porque eu olhei para o alto, olhei para a luz. Virei o rosto para trás, olhei pro cenário. Parede azul, sem as bolinhas coloridas e aquela luz toda. O que estava me dando vertigem. Minha vista começou a embaralhar. Aí depois o neuro me explicou um pouquinho, o cérebro vai mandando do jeito para o esquerdo para o direito, vai confundindo, até dar o curto. Né? Até onde baixo disjuntor, literalmente. Eu voltei. Quando eu voltei, eu falei para a menina, você viu que eu quase caí, eu balancei aqui? Ela estava concentrada, ela também não reparou. Continuei a prova, as pessoas foram sendo eliminadas, ficaram 6 ou 7 no máximo comigo, de 21, né? Eu fiquei mais de 10 horas ali, eu fiquei por volta, não sei exatamente a hora, mas passou de 10 com certeza, umas 12 horas por aí, mais ou menos. Então eu tive 5 horas antes, eu já tive sinais, né? O médico perguntou para mim, mas eu não sabia identificar que tipo de sinal, do que era. Aconteceu o seguinte, quando eu fui descansar no ponto de descanso da prova, quando eu consegui finalmente ir, que eu fui um dos últimos, o último aí, todo mundo já tinha ido, depois de 8 horas de prova, todo mundo já tinha ido lá descansar, eu nunca tinha ido nenhuma vez. Isso era coisa do jogo, era coisa de sorte do jogo, né? A dinâmica do jogo. Eu voltei, e quando eu subi a escadinha, e que eu dava de cara com aquelas bolinhas de novo, eu andava normalmente. Andava, voltava. Isso, quando eu subia e dava de cara com aquele mar de bolas ali, aquilo me dava uma coisa na cabeça qualquer, que eu começava a me virar para trás, assim. E é isso que eu estou com o pescoço um pouco dolorido até agora, muscular.
porque você briga contra isso. Porque Você começou a sentir a contração? uma coisa muito louca, tipo, é assim, ó, isso aqui de bater assim, ó, de puxando. Se você pegar as imagens, você vai ver que estava no Globoplay, passou, eu mesmo vi. Você vai te puxando como se alguém tivesse tipo uma corda, fazendo assim na sua cabeça. É a última coisa que você se lembra? Não, eu lembro de tudo. Eu lembro de eu indo para a ambulância, eu lembro dessa parte toda. Só que eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia me movimentar, eu só conseguia brigar contra eu mesmo, porque os músculos enrijecem. Por isso que o médico, né, eles explicaram para mim a forma correta. Acho que um dos motivos de eu entrar no Big Brother, acho que foi para a gente até falar sobre isso e ensinar um pouco as pessoas a como até porque eu mesmo não saberia, entende? E se eu tivesse um colega ali, por isso que eu vi os meus colegas ali abismados ali comigo, e até o cowboy foi lá, então agradecer ao cowboy pela parte de humanidade mesmo, porque mesmo ele não sabendo o certo, ele estava me abanando. Ele desceu da prova, largou tudo que tinha que largar para ir ajudar. Até porque isso é legal de falar, porque o fato da humanidade, o fato dele ter estendido a mão, acho que a gente precisa disso no mundo, né? A gente estender a mão em todas as situações para os seres humanos. Acho que está faltando um pouco disso no mundo. Mas o fato dele ter descido e me abanado, ele não sabia como agir. Até porque você fica meio impressionado com a cena. Então, o jeito certo ali era me virar mesmo. Porque eu estava completamente... Porque imagina se eu estivesse no chão. Eu poderia estar batendo a minha cabeça no chão. Claro. Eu poderia estar quebrado meu nariz. Tem gente que fratura crânio, quebra braço, cai no meio da rua e começa literalmente no meio da rua. Um amigo meu já teve. Depois que eu tive isso, eu recebi muitas mensagens. Um amigo meu falou assim, eu já tive isso no meio da rua. E aí você se lembra quando você acordou disso? Quando passou? Quando me colocaram na maca, porque aí a crise passa. Que a maioria das crises elas passam em 3, 4, 5 minutos no máximo. Me colocaram na maca e isso eu estava dentro da ambulância já, sendo atendido ali. Tem uma UTI móvel ao lado da prova. Então eu estava muito bem assistido, né? Isso foi a minha grande sorte, né? Então rapidamente eu já fui pego e colocado ali. Eu estava na ambulância e eu falei, meu Deus, aí eu dei uma perda de consciência dentro da ambulância. Eu falei, o que está acontecendo, né? Onde que eu estou? Eu acho que quando parou a contratura, que eu fui relaxando um pouco, nossa, teve um ataque compulsivo aqui. Eu falei, como assim, ataque compulsivo? Nossa, aí eu fui retomando um pouco a consciência, a gente vai ter que levar para o hospital. Eu falei, não, pelo amor de Deus, apavorado, né? Vou sair da prova e ir para o hospital, como assim? Acabei de entrar no programa. E você se sentindo bem? E eu estava já acordando. Aí eu fui para o hospital, já meio consciente, no meio termo ainda, né? Ainda tentando entender o que estava acontecendo, tentando conversar um pouco, mas ainda cansado, estava muito cansado. Porque durante a prova eu estava me sentindo já desidratado, né? Isso que você conversou com os médicos, devem ter te falado, né? De privação de sono. Eu já vim dos Estados Unidos muito cansado para o Brasil. Então eu estava sentindo muita sede ali, por causa do ar-condicionado, por causa do cansaço. Então eu estava com a boca como eu estou agora, um pouco assim. Boca seca. Minha boca seca. No hospital, você fez todos os exames? No hospital eu fiz todos os exames, todos. E o médico te tranquilizou? Tranquilizou, voltei. Ele fez alguns exames ali técnicos comigo ali na sala mesmo. Sempre acompanhado pelos diretores do programa, pela ambulância, pelos médicos ali, socorristas da própria UTI móvel da TV Globo, né? E você queria voltar para casa? E eu queria voltar. Eu tô bem. Ele me fez teste de força, teste motor, né, com o dedo aqui, aqueles testes que parecem testes com a polícia te para, que faz você andar. E aí você pediu para os médicos, quero voltar para casa? Quero voltar para... Quero voltar para casa. Você voltou em menos de 24 horas, né? Voltei em menos, bem menos. Eu saí, deixa eu lembrar aqui, acho que eu saí de lá por volta de 9, acho que o ataque, 8h30. O ataque mesmo, acho que foi por volta de 8h30 de prova, 8h30 da manhã, né? Com mais de 10 horas de prova, né? Aí eu saí, cheguei no hospital 9 e pouco da manhã, quando fui, acho que 3 da tarde eu já estava de volta. E quando você voltou, aconteceu de novo? Eu voltei na ambulância,
tranquilo. Todo mundo estava lá me acompanhando, todo mundo viu, eu fiquei em pé, fez todos os testes comigo, vai ali, anda aqui, corre, vai... Estava perfeito. Perfeito. Entrou na casa comemorando. Entrei na casa comemorando, estou de volta. Queira ou não queira, inconscientemente, às vezes a ansiedade que a gente tem, a adrenalina que a gente está de entrar naquela casa, ao vivo ali, a gente está com pessoas que a gente está conhecendo, isso mexe um pouco com a gente, né? É normal. Então, aí você voltou para casa... Eu voltei comemorando, falando com as pessoas, conversando normalmente. E veio a segunda crise. Veio em 5 minutos. Você lembra? Não. Essa crise você não lembra Não. nada? É aí que é o perigoso, né? Você apagou? Dessa eu não lembro. Eu acordei com a porta da ambulância abrindo. Apareceu um funcionário da TV Globo falando comigo. Você sabe o que aconteceu, né? Sabe onde você está? Fazendo essas perguntas. E você disse não, Eu né? falei, não, estou na casa, né? Onde que eu estou? Eu achei que era algum tipo de prova, outra prova, sabe? Nunca imaginei que fosse uma outra crise. Ele falou, não, você teve uma outra crise, a gente trouxe você de novo para o hospital. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a chorar, né? Eu não tinha ninguém por perto, não conseguia falar com ninguém, não conseguia falar com familiar, com amigos, com nada. E estava indo direto para os médicos. Então... te dá um desespero, né? Uma angústia? Uma angústia total. Eu só chorava, eu queria ir embora, falava que queria ir embora, falava que não queria estar ali, falava o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Aí, em pânico. A segunda vez foi uma loucura. E aí me acalmaram, me deram um remédio, me deram água, me sentaram, me acalmaram, conversaram comigo. Acontece, é normal, você saiu daqui bem, mas pode ocorrer. Agora a gente vai fazendo novos exames em você, vamos colocar os eletrodos na cabeça, vamos fazer exames mais profundos. Fizeram nova bateria de exames, não deu nada. Passei 24 horas no hospital, não deu nada, não acusou nada. Nada. Passei monitorado 24 horas com porrada de cabo aqui, router do coração, medindo pressão. E aí a melhor opção foi não voltar para casa e agora você está medicado para não ter novas crises. Agora estou medicado. E como que está a cabeça? Ainda tentando entender, né, Rê? Porque... Medo? Acho que agora é uma grande chave, né, dessa ansiedade que a gente vive. Acho que hoje o mundo inteiro passa por muitas... né, acho que todo mundo vive muito rápido, muito ansioso, com hiperatividade lá no alto, né? E isso está causando cada vez mais doenças na humanidade inteira. Então, quando te deram o diagnóstico, então, o médico, o seu diagnóstico segundo o médico, o seu diagnóstico é privação de sono com muita ansiedade. Você não estava dormindo há quanto tempo? Há um mês, acho que quase direito. Dormindo pouco? Quantas noites sem dormir direto você estava antes de entrar para essa prova? Noite sem dormir, acho que esse um mês que eu te falei, eu posso afirmar para você com certeza que nenhum dia, não é que eu não dormi. Eu dormi mal todos os dias. Mas mal como? Mal é cochilar, acordar, até um ponto que você levanta da cama. Você passa o dia inteiro exausto. Você vinha dessa exaustão. Exatamente, e trabalhando. E você tem insônia crônica há muito tempo? Tenho insônia crônica. Você não estava tomando medicação? Eu estava tomando medicação, eu continuei tomando. E, inclusive, os médicos da Globo me aconselharam, não, já estava parando de alguns hábitos, estava parando, né? Inclusive o remédio já queria parar. Só que não se pode parar imediatamente com medicação assim. Mas você parou? Não, eu não parei. Eu fiquei, por conta da viagem, quando eu cheguei, até eu pegar o remédio, eu fiquei 2 dias sem tomar o remédio. E o médico acha que isso influenciou? Também influenciou. Ainda está muito recente, né, Henri? Como é que você está lidando com essa situação? Assim, às vezes tem medo, o tempo inteiro em estado de alerta? O tempo inteiro. Estou tomando remédio de manhã e à noite para evitar, para equilibrar o cérebro, né? Deixar o cérebro equilibrado, até o médico achar por bem ir tirando aos poucos. Daí a gente entra com outro medicamento menor e aí vai tirando. Mas por enquanto eu tenho que estar com o remédio. Mas eu estou fazendo essa entrevista com você um dia e meio depois que eu saí do hospital, praticamente. Eu nem abri minhas malas ainda.
Eu não tive tempo nem de olhar minhas roupas, eu estava com as roupas todas prontas, né, te contei. Você estava... Até com a roupa da final. A tua mala ainda está fechada. Minhas malas estão fechadas, estão ali, depois a gente mostra. E as tuas malas estavam com todas as... Tudo, tá tudo lá dentro. Todas as... Eu até agora não consegui tempo ainda de abrir as minhas coisas. Estou aqui fazendo entrevista com você ainda tateando, engatinhando, vamos dizer assim, né? Tentando... Entender o que aconteceu. Entender o que aconteceu e me cuidar, né? É um gatilho também para uma mudança maior ainda de saúde, de vida, né? De me colocar num lugar que eu quero chegar aos meus 50 anos, como minha mãe tem 80 anos, minha mãe hoje caminha 5 milhas por dia, né? Com 80 anos, é muita coisa. Então eu quero chegar bem. Para chegar bem eu tenho que cortar certos hábitos, né? Então, por exemplo? Eu acho que os remédios... Os remédios, você se refere... Esses remédios para dormir, né? Então esses remédios já... Tendo uma qualidade de vida melhor, diminuindo a ansiedade, eu já pratico... sempre, a minha vida inteira eu pratiquei exercícios, né? Eu sempre fui uma pessoa de me cuidar da minha saúde. Você está parado? Esse último ano, esse ano de mudança para lá, arrumando coisa para o meu filho, escola, faculdade para ele, arrumando a minha mãe, arrumando obra, arrumando tudo, eu fiz quase 30 e poucas viagens de Miami para São Paulo ano passado. Então é um estresse que vem se acumulando. Muita coisa, é muita coisa. Você se mudou no início do ano, então, de 2025? Foi. Para Miami? Eu estava sozinho já há um tempo, aí depois foi todo mundo. Então, isso já vem um acúmulo. Então, eu acho que diminuir um pouco isso, ter mais qualidade de vida. Hoje, graças a Deus, eu moro perto da praia, eu moro num lugar seguro, moro num lugar tranquilo. Então, aproveitar que eu tenho isso e usar a meu favor, da minha saúde, né? Porque eu manter os meus hábitos, né? Eu acordo, eu não tenho ido à academia, essas coisas, mas eu acordo todos os dias, eu vou andar de bicicleta. Você está falando de hábitos e chamou muita atenção um comentário seu de que seus amigos estariam preocupados porque te perguntaram como que você vai ficar sem vinho, você toma vinho todos os dias de manhã. Isso repercutiu muito. Nossa, ele toma vinho todos os dias de manhã? Mas é verdade? Não, claro que não. Mas a gente faz um bom vinho todo dia de manhã. Mas você falou isso na casa. Não, isso aí foi... Nem eu lembro disso aí. Isso aí foi papo de piscina. Ah, isso não existe? Não. Os hábitos que eu quero mudar são os hábitos que eu quero de trabalho, ritmo, de estilo de vida, de parar um pouco, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de tomar a frente de tudo, sendo que eu não tenho mais condições de ficar tomando a frente de tudo e me estressando desse nível. Eu acabei de ter um exemplo agora. Então, isso foi um sinal. Dá um certo medo de você ter um novo ataque. Então, assim, eu estou seguindo... Literalmente, a Globo me deu todo o apoio durante ali, no atendimento, antes, depois e o pós, agora com um psiquiatra, né, com um neurologista. Então, assim, eu estou tendo todo o apoio possível para eu vou continuar com o tratamento mesmo quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou fazendo online com a psiquiatra. Isso vai me ajudar muito. E seguindo isso para não que aconteça de novo. E porque, imagina... É que eu volto a falar, aconteceu num lugar de trabalho, um lugar onde eu tinha todo o aparato. Se acontecer comigo na rua, a gente viaja o tempo inteiro, está em aeroporto o tempo inteiro, e aí? Você vai ficar ainda um tempo no Brasil até se sentir seguro para voltar? Vou. Como eu já tinha organizado a minha vida para ficar 3 meses aqui, então ela está organizada lá. Então eu vou... Porque hoje você não teria segurança para voltar. Não, nenhuma. Eu não sei nem onde... Eu falei no começo, eu não sei nem onde estão minhas coisas direito. Eu vou ter que abrir minhas malas agora. Depois que acabar a entrevista ainda hoje, ainda vou tentar procurar as minhas coisas, ver onde estão tudo, separar, arrumar de novo, arrumar minhas malas. Primeiro para eu ter noção do que eu tenho. Eu ainda não tenho noção de nada. Você me falou, antes de começar a entrevista, que você também está tendo uns lapsos de memória? É normal. O médico falou que ainda você vai estar um pouco mole, a fala um pouco mais lenta. Se você esquecer alguma coisa, tiver alguma uma falta de memória mesmo, é normal. Você teve uma zoeira no seu cérebro aí. Você está sentindo tudo isso? Um pouquinho. Um pouco da lentidão, um pouco de cansaço. Mas eu tenho dormido bem. Essa noite eu dormi bem. Eu estou bem. Então, tipo assim, se você perguntar como é que você está, eu estou ótimo.
Estou comendo, vida normal. E como é que você está lidando com o fim do sonho do BBB? Triste, isso foi triste. Foi outra etapa que com o pessoal da produção, com os diretores, que eu chorei muito quando eles vieram me dar a notícia, realmente. Mas... Por você voltava para casa. Eu acho que a gente ia ter que conversar, como a gente conversou, eu acho que a saúde está em primeiro lugar, né? Cuidar da sua saúde, você é mais do que qualquer prêmio, qualquer programa. O programa pode ter o ano que vem, o programa a gente pode fazer depois. Acho que o primeiro agora, esse alerta foi para cuidar da saúde, foi para a gente se tocar das coisas e seguir. Querer voltar lá, a gente queria voltar, não queria ter saído, né? Porque foi muito sacrifício para mim poder estar no programa. Aceitar já foi corajoso. Vir com tudo que eu estava na minha vida e renunciar a todas as coisas que eu já te contei foi corajoso. Então eu acho que eu cumpri meu papel muito bem. Se aconteceu isso é porque tinha que acontecer e usar isso da forma que a gente está usando aqui agora. Tentando mostrar para as pessoas que existe formas de você cuidar de uma pessoa assim que isso acontecer na sua frente, né? Deita para a pessoa não... Porque às vezes você morreu como eu mordi a minha língua. Né? Que isso então, serviu para... Um serviço. Né? Eu tive que passar por isso para poder me educar e tentar passar para as pessoas que estão em casa também se educarem, se cuidarem e saber como agir numa hora dessa, porque é muito comum. A neurologista Letícia Sampaio, presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, também conversou com a Renata Ceribelli e explica como identificar e como agir corretamente em casos de convulsão. O importante é isso, as pessoas saberem que é uma condição que ela é relativamente frequente na população, você saber o que fazer com essa pessoa e investigar as causas, né? Investigar as causas, por exemplo, pode ser as crises que a gente chama sintomáticas, que não é epilepsia, que aconteceu devido a um evento agudo, alguma coisa aguda, abaixou a glicose, dormiu mal, estresse, desidratação, hiponatremia, caiu o sódio. Mas pode ser, por exemplo, a primeira crise de uma meningite. Às vezes a pessoa não estava tendo febre, ela começa a ter, tem a convulsão, já tem a febre, e aí você precisa investigar, né? Às vezes é a primeira convulsão, a pessoa tem, por exemplo, um tumor do sistema nervoso central. Então precisa é, investigar. Às vezes a primeira convulsão, mas tem lá no começo um sinal focal que pode indicar, às vezes, um AVC. Então, tem que investigar. Você precisa saber por que você teve essa convulsão. Uhum. E o quanto que o estresse contribui para uma pessoa ter uma convulsão? O estresse, ele acaba gerando algumas alterações hormonais, né, que às vezes podem alterar a excitabilidade do sistema nervoso central, mas não é só o estresse normal do dia a dia de ninguém. É um estresse associado a outros fatores, como privação de sono, desidratação, é um conjunto de fatores que pode acabar Uhum. desencadeando. Aí vem o estresse físico e emocional junto também. As pessoas que estão em volta têm que saber como agir, né? Sim, isso é muito importante saber para você ajudar a pessoa, né? Então é muito importante. A gente tem até a Associação Brasileira de Epilepsia desenvolveu um protocolo, chama Calma, né? Para lembrar das pessoas terem calma frente a uma convulsão, né? Então o que que você tem que fazer? Mantenha calma, afaste os objetos que estejam perto, né? Para a pessoa não se machucar, porque ela vai estar inconsciente fazendo ali os movimentos repetitivos. Lateralize a pessoa para se ela, por exemplo, tiver um vômito, ela não aspirar, né? Então, lateralize, coloque de lado, De qualquer lado. de qualquer lado. Proteja a cabeça. Se você tiver um casaco, coloque embaixo da cabeça para ela não bater a cabeça. Olhe para o relógio para marcar o tempo. A maioria das convulsões vão durar entre 30 segundos a 2 minutos, né? A partir de 5 minutos você precisa chamar o SAMU, né? Porque assim, quanto mais a crise se prolonga, a partir de 5 minutos, a gente já fala que pode entrar em estado de mal epilético.
Porque até 2 minutos a crise tende a parar sozinha. Passou de 5 minutos, ela vai ficando cada vez mais difícil de parar sozinha. A Então, pessoa está respirando nesses 3 minutos? ela está respirando, mas a respiração fica mais superficial. Então é importante marcar o tempo e acompanhar o que está acontecendo. E mesmo depois que terminou a crise, a pessoa vai ficar sonolenta, vai ficar às vezes inconsciente, fica do lado dela, para você saber o que está acontecendo. Né? Então, como às vezes você não conhece, você precisa saber, é a primeira vez, né, da pessoa que ela está tendo isso? Ela já tem epilepsia, então ela já tem essas crises de repetição. Então, isso é importante quando você presencia um evento desses, ficar do lado da pessoa, esperar ela recuperar e chamar por ajuda. Quais os mitos e as verdades no momento de crise convulsiva que as pessoas que estão ao lado precisam saber? Então, acho que o principal, né, segurar a língua. Não precisa segurar a língua, de uma pessoa tendo convulsão. Ela tem uma contração forte na mandíbula e se você coloca alguma coisa na boca, isso vai machucar o seu dedo. A pessoa não enrola a língua, tá? Então, não Isso é precisa. lenda. Isso é lenda, tá? Outra lenda que as pessoas falam. é, que a saliva, né? Fala assim, a espuma, porque a pessoa não está conseguindo deglutir a saliva, então vai ficar uma saliva na boca, ela não contamina, tá? Então isso não contamina. Outra lenda também é conter a pessoa, porque a pessoa está se debatendo, às vezes a pessoa quer conter. Não segura, porque aí a pessoa pode se machucar, porque ela está se movimentando e às vezes pode até quebrar um membro quando você está tentando conter ela com força e tentar manter a calma e não sai. A outra coisa, não chamar a pessoa, porque às vezes a pessoa começa a gritar com a pessoa, falar alta, tentando fazê-la voltar. Não é isso que vai fazer A pessoa, ela inclusive, está inconsciente numa crise ficar convulsiva. inconsciente. E às vezes ela fica, você vai apavorar as pessoas que estão ao redor, né? E a pessoa vai acordar daquilo, e ela não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Quando Então, você fala calma desse protocolo, só para eu, se eu for fazer um desenho, calma, o C é de calma, o T A de calma, o A de afastar os objetos, o L de lateralizar a pessoa, para o não M para não engolir o próprio. para não engolir, se vomitar, não aspirar para o Uhum. pulmão, o M de marcar o tempo e o A de acompanhar a pessoa depois. Então, eu acho que, na verdade, é esclarecimento para tirar todo esse estigma que fica em torno da epilepsia, em torno da convulsão, porque é uma coisa frequente na população. 1 a 2% das pessoas podem ter, né? Então, é uma coisa frequente. Então, todo mundo precisa saber dar o primeiro socorro para uma pessoa que está tendo uma convulsão, sem se apavorar, sem achar que a pessoa vai morrer ali na sua mão. Não, você vai ajudar, essa pessoa vai, melhorar, vai passar e você precisa ajudar ela. Tá bom. Muito obrigada, viu, doutora Letícia? Nada, tchau.